Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, leremos dos versículos 9 a 14, mas eu retornarei aos versículos iniciais depois, na pregação. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 14. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 14. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de tua tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma das muitas visões que há no livro de Apocalipse. Realmente são visões muito complexas. O tempo não me permite aqui, meus amados irmãos, analisar com atenção cada detalhe. Muito obrigado. Cada detalhe. Mas, meus amados irmãos, nós vemos lições claras aqui. A visão de João tem detalhes que são um tanto enigmáticos, sim, mas a visão de João aqui é muito clara. Nós temos no capítulo 5, meus amados irmãos, Jesus como sendo aquele que dirige a história. Aqui nesse texto, Jesus quebra os selos dos livros. O selo na época de Jesus selava um livro. Nós temos que lembrar que os livros não abriam e fechavam naquela época, mas eram enrolados e desenrolados. Então se enrolava o pergaminho e colocava o selo, e somente aquele que o recebia podia quebrar o selo. Quando João diz que Jesus quebrou o selo e abriu o livro, o que João está mostrando é que Jesus tem autoridade sobre a história, porque ele é aquele que morreu na cruz do Calvário, e portanto ele é o centro do plano de salvação de Deus na história. Deus tem um plano de salvação que está em desenvolvimento na história. Quem lê o Antigo Testamento percebe que um Salvador está para chegar ao mundo. Há promessas de um Salvador, há descrições de um homem que sofre muito por um povo, há descrições de sangue derramado por um povo, há vítimas morrendo em lugar de pecadores. Enfim, o Antigo Testamento é uma clara demonstração de que um Salvador vem. E quando os irmãos abrem as páginas do Novo Testamento, ali está o Salvador, com RG e tudo. O nome dele é Jesus. O Salvador está claramente revelado a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o plano de salvação de Deus está se desenvolvendo na história, e o Salvador que Deus enviou ao mundo é o Filho dele, Jesus Cristo nosso Senhor. A visão que João tem aqui é a seguinte: João está olhando, meus amados irmãos, em uma de suas visões, e eu peço que os irmãos voltem para o versículo 1 do capítulo 5, para os irmãos entenderem o que é que João vê. Ele diz assim, vi. Os irmãos encontrarão muito isso aqui de agora em diante. E vi. João diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, a mão de Deus, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, ou seja, para ninguém quebrar, é seguro. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ou seja, quem pode dar a nós a revelação, o entendimento do plano de salvação? Versículo 3, ora,
nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4: e eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos, ou seja, dos seres celestiais, me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, escute isso, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante desse cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles começaram a cantar um canto dizendo: digno és, ó cordeiro, de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto. Perceba que ele diz aqui que esse cordeiro que ele viu era digno de abrir os selos, ou seja, de revelar o plano de salvação, porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou para Deus pessoas de várias partes do mundo. Então vamos à visão de João. João tem uma visão em que ele vê um livro na mão direita de Deus, e João percebe que tem uma escritura, algo está escrito no livro, só que ninguém pode quebrar o livro. João diz que olhou para o livro, mas depois não olhou mais, porque ninguém conseguia olhar. Então o anjo perguntou: quem é digno de mostrar a história para nós? João diz que ninguém no céu nem na terra eram dignos, ninguém tinha dignidade de se aproximar de Deus e revelar o plano de salvação aos homens. Mas João diz que olhou bem no meio da visão dele, e ele viu em pé um cordeiro como tendo sido morto. A descrição que João dá aqui é muito clara, meus amados irmãos, e é uma referência a Jesus Cristo. João diz que no meio da visão dele, ele viu um cordeiro em pé. Aqui já é estranho, um cordeiro em pé. Um cordeiro, para quem não está bem habituado com a Bíblia, é um cabrito. Então cabrito em pé é uma visão um pouco estranha, e João vai além e diz que esse cabrito foi morto. E esse cabrito então se aproximou de Deus, pegou o livro da mão de Deus e quebrou os selos. Só que João não vê simplesmente aqui, irmãos, um cordeiro como lá no Antigo Testamento. João está vendo aqui Jesus Cristo, porque João o Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é um cordeiro, literalmente falando. Jesus é o sacrifício para o qual todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam. O que João está vendo aqui, na verdade, é o sacrifício de Jesus Cristo. João viu a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz que viu o sangue de Jesus pingando na cruz, e então ele olhou e observou um cordeiro que, como tendo sido morto. Perceba que João já vê Jesus Cristo aqui na sua ressurreição. João diz que ele estava como que ele foi morto, mas naquele momento não estava mais, ele já havia ressuscitado. E João diz que esse Jesus então se aproximou de Deus o Pai, pegou o livro e quebrou os selos. João diz que um dos anciãos disse a ele: João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O sacrifício de Cristo é descrito no céu como uma vitória. Aqui se diz que ele venceu. Os seres celestiais dizem a João: João, pare de chorar. Eu sei que você ficou angustiado com a sua visão, mas João, calma, tem alguém que pode mostrar o plano de salvação para mim e para você. Esse é o leão da tribo de Judá. Os irmãos sabem que Jesus Cristo procede da tribo de Judá, ou seja, da família de um dos filhos de Jacó, chamado Judá. E ele é chamado de leão porque quando o pai de Judá, o Jacó, lá no Egito, quando ele foi dar a bênção, ele disse assim: Jacó é leãozinho, Judá é leãozinho, ele é um leão, ele tem a pompa de um leão, a estrutura de um leão. Jesus é chamado aqui de leão da tribo de Judá, ou seja, quando Jacó deu a bênção em Judá, ele disse que de Judá viria alguém forte e poderoso, que salvaria o mundo, seria um leão poderoso,
que viria da tribo de Judá e traria salvação ao mundo. E ele acrescenta a raiz de Davi. Os irmãos sabem que Davi é o primeiro rei colocado por Deus. Na ordem cronológica, o primeiro rei é Saul, mas Saul não é um rei segundo o coração de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. O que é que isso quer dizer? Segundo o coração de Deus quer dizer que Davi é o homem que Deus escolheu para governar no tempo dele e dar início a uma linhagem de reis. E dessa linhagem de reis viria o grande rei, aquele rei que reinaria para todo sempre. Quando Maria estava grávida, o anjo Gabriel a visitou, e o anjo Gabriel disse assim: Deus dará a esse menino o trono, o povo de Jacó, o trono de Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para todo sempre. O trono de Davi, meus amados irmãos, significa um reinado, e eu quero que você guarde isso na sua mente, porque daqui a pouco eu vou falar sobre reinado. Jesus é chamado aqui então de descendente de Judá e também de Davi, porque Davi é aquele, meus amados irmãos, que recebe a promessa de que o filho dele seria o rei. É claro que Salomão cumpriu essa promessa, mas foi a priori. Ele cumpriu essa promessa ali imediatamente, mas a promessa era maior do que Salomão, porque Salomão morreria, Salomão não poderia reinar eternamente. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento com atenção, os irmãos verão que o último rei da linhagem de Judá, ele reina até antes do cativeiro babilônico. Chegando no cativeiro babilônico, nós temos ali a suspensão da linhagem de Davi. Depois que os judeus voltam do cativeiro babilônico, não há nenhum rei da descendência de Davi no trono. Pelo contrário, quando os judeus voltam da Babilônia e o tempo passa, eles estão debaixo de vários reinos. Estão debaixo do reino medo-persa, debaixo do reino grego, debaixo do reino Seleucida, que vimos hoje pela manhã, debaixo do Império Romano por último. Não tem um rei davídico mais reinando em Jerusalém. Mas pastor, então quando é que isso vai se cumprir? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus chama Jerusalém de cidade do grande rei. Jesus diz que um dia ele voltará a esse mundo e ele reinará no trono de Davi. Ele reinará na cidade de Davi, que é Jerusalém. Ele reinará poderosamente ali, porque Jesus retomará a linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado aqui de raiz de Davi. Raiz aqui tem a ideia de descendente, daquele que vem do tronco. Se os irmãos lerem Isaías capítulo 11, versículo 1, tem uma promessa, uma profecia muito interessante. Do tronco de Jessé procederá um rebento, um renovo. Jessé é o pai de Davi. Olha que incrível isso. Do tronco de Jessé procederá um renovo, um rebento, e ele governará as nações, e as nações olharão para ele, e nele haverá 7 espíritos de sabedoria, de longanimidade. E ele continua falando, e ele diz que a ele, ao filho de Jessé, recorrerão as nações olharão para ele como Senhor e Salvador. Jesus, segundo a Bíblia, é a raiz de Davi, é o descendente do rei Davi, que reinará poderosamente. Por isso que João diz que ele foi até Deus, ele pegou o livro da mão de Deus, versículo 7, e abriu o livro, versículo 8. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Olha que isso é interessante. Jesus vai até Deus o Pai, ele pega o livro. João não chora mais, porque alguém agora digno de abrir um livro foi encontrado. E quando Jesus pega o livro e abre o livro, diz que os seres viventes nos céus adoram a Jesus. Eu creio que você já se deparou com uma informação de que Jesus não deve ser adorado. Alguns chegam a dizer que adorar a Jesus é cometer idolatria. Alguns chegam a dizer que ele é sim um homem grande, importante, mas não a ponto de ser adorado. Biblicamente falando, isso é mentira. A Bíblia nos diz em todos os lugares que Jesus sim sempre foi digno de adoração. E aqui nesse texto nós temos um versículo, irmãos, que não tem sombra de dúvida. Diz que eles se prostraram diante do Cordeiro. Eu não sei se os irmãos já leram Apocalipse com atenção, mas quando João vai adorar o anjo não deixa. João vai adorar o anjo quando o anjo dá a revelação, e aí o anjo diz: João, se levanta, eu sou teu conservo, eu sou servo que nem você, não me adore, João, levanta, João. Então perceba que o anjo não permite que o adorem, porque a adoração na Bíblia é somente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui Jesus não repreende os seres viventes.
Jesus não diz assim: não se levante, porque eu sou a primeira criatura do meu Pai. Ele não diz isso. Pelo contrário, todo o céu, todos os seres celestiais, eles se prostram diante do Cordeiro e eles começam a cantar, meus amados irmãos. Pastor, e como era a música, pastor? Versículo 9: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui é a primeira parte do canto. Eles cantam celebrando a morte de Jesus Cristo. Eles dizem: tu és digno, Jesus, de abrir os selos, de mostrar o plano de salvação, porque tu és o Salvador. Com o teu sangue tu compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Essa expressão que João usa aqui no Apocalipse é uma expressão na época dele para falar pessoas do mundo inteiro, brasileiros, americanos, japoneses, chineses. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para redimir pessoas do mundo inteiro. É por isso que a igreja de Cristo é uma igreja universal. Ela está em todos os lugares, nas mais diversas tradições e denominações, mas é uma igreja só. Assim como você foi salvo por Jesus Cristo aqui, um irmão nigeriano também foi salvo por Jesus Cristo lá, porque o sangue de Jesus, diz aqui, compra para Deus aqueles que vêm de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então vamos a algumas verdades. Primeira verdade: Jesus é adorado nos céus pelo que Ele fez aqui na terra. Os anjos e os seres celestiais adoram a Jesus dizendo: tu és digno de pegar o livro. A expressão digno que aparece aqui é uma expressão que significa louvado seja. Eles estão dizendo: louvado seja o Senhor. O Senhor tem autoridade e divindade, o Senhor tem magnanimidade, o Senhor tem excelência de pegar o livro, porque o Senhor é o Salvador. A tua obra na cruz foi perfeita. E eles se prostram diante de Jesus e dizem: o Senhor comprou para Deus o Pai com o teu sangue. Eles cantam a Jesus. O que é que a igreja de Cristo deve fazer? Quando se reúne em culto, nós temos que louvar a Jesus, nós temos que exaltar Jesus com mais intensidade, irmãos, pela obra que Ele fez por mim e por você. O povo de Deus aqui na terra deveria aprender com o povo de Deus lá no céu. O povo de Deus lá no céu adora a Jesus pelo que Ele fez. Qual foi a última vez que você e eu, em um culto público como esse, adoramos a Jesus Cristo alegremente? Qual foi a última vez que você e eu viemos aqui e alegremente cantamos a Jesus Cristo pelo que Ele fez? Não é só pelas bênçãos dele, não, é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Não adianta termos as bênçãos de Deus se nós não formos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. A maior bênção de Deus para mim e para você, meus amados irmãos, claramente, sem sombra de dúvidas, foi a morte de Cristo por mim e por você. A maior bênção que um ser humano pode ter das mãos de Deus é a salvação em Cristo, o lavar dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que eles aqui, detalhe, que nem foram lavados pelo sangue de Jesus, estão cantando e dizendo: tu és digno porque foste morto. O Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor sofreu pelo povo de Deus, o Senhor foi rejeitado, o Senhor foi crucificado, o Senhor foi injustiçado no tribunal, o Senhor foi tido como um salteador, como um bandido da pior espécie, e com o teu sangue compraste para Deus. O sangue de Jesus foi o pagamento de um alto valor. É a segunda verdade que você e eu temos aqui. O sangue de Jesus foi o pagamento de um grande resgate, melhor dizendo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos comprou, Ele nos redimiu. A palavra redentor significa, meus amados irmãos, entre outras palavras, aquele que redime, aquele que paga um preço para ter alguém, aquele que dá algo em troca de alguém para si. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deu algo em troca de você, para que você e eu não fôssemos condenados. Jesus deu algo em troca, alguém na verdade, em troca de mim e de você. Ele deu a si mesmo. Jesus entregou a si mesmo no seu lugar. Ele comprou você com Ele. Ele não deu os rios de dinheiro que a Ele pertencem. Ele não deu todo o ouro e a prata por você. Se fôssemos comprados por R$1, já seria muito caro, porque nós somos pecadores, nossas almas estão cheias de pecado. Nós não valemos mais do que R$1.
mas não foi um real que nos comprou. O que nos comprou foi o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que você e eu obtivéssemos salvação, para que de fato fôssemos de Deus. Ele nos comprou para Deus. Ele não nos comprou para o mundo. Ele não nos comprou para os anjos. Ele não nos comprou para o pastor. Ele não nos comprou para a religião. Ele nos comprou para Deus. Para que tivéssemos comunhão com Deus, para que adorássemos a Deus, para que buscássemos a Deus, para que fôssemos de Deus, para que chamássemos Deus de Pai, para que adorássemos a Deus em espírito e verdade, para que fôssemos uma família, para que orássemos Pai nosso que estás nos céus, para que chamássemos uns aos outros de irmãos. Ele nos comprou para Deus. Você foi comprado por Jesus Cristo para Deus. Você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O sangue de Jesus Cristo comprou você para Deus. E é por isso que eu volto à primeira verdade. Nós temos que adorar a Jesus Cristo com todo o nosso vigor, com todos os nossos pulmões no culto público. Os nossos cultos são muito diferentes desse aqui. Quando estamos diante de Jesus Cristo, não nos prostramos, nem literalmente, nem espiritualmente. Nós chegamos diante de Jesus como se estivéssemos diante de qualquer pessoa. Os seres celestiais não. Falta isso aqui no povo de Deus. A atitude dos seres celestiais: eles se prostram. Eles chegam diante de Jesus, eles se prostram reverentemente, eles colocam o rosto em terra e dizem: tu és digno, porque tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Esta é a segunda verdade. Jesus nos comprou para Deus o Pai. Ele morreu para que eu e você fôssemos de Deus. Então, pastor, de quem nós éramos antes? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós pertencíamos ao império das trevas, e quando Cristo morreu por nós, Ele morreu para nos libertar dessa realidade espiritual terrível que nós nascemos por causa do pecado de Adão e Eva. Enquanto Adão nos separou de Deus, Jesus veio e nos reconciliou com Deus, restaurou nossa comunhão com Deus. Adão e Eva perderam o contato com Deus porque eles foram expulsos do Éden, e o Éden era um templo, era um local de adoração a Deus, de comunhão com o Senhor. Mas por causa que Adão e Eva pecaram contra Deus, nós perdemos tal comunhão. Mas aí vem Jesus e Ele nos compra para Deus, e nós podemos ter de volta a comunhão com Deus, podemos de volta adorar a Deus, podemos novamente, irmãos, termos comunhão com o Senhor Deus, porque Jesus nos comprou para Deus. E é assim, meus amados irmãos, que vamos à terceira lição dessa noite, a terceira verdade dessa noite. Nós fomos constituídos pelo sangue de Jesus um reino de sacerdotes. Versículo 10: e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. João diz que Cristo nos comprou e nos constituiu. Ele nos comprou porque nós éramos escravos do pecado, e Ele nos constituiu, ou seja, Jesus não só nos perdoou, como Ele nos deu um novo status. Nós não fomos apenas perdoados por Deus e acabou a história. Nós fomos perdoados por Deus porque fomos comprados por Jesus e fomos feitos, irmãos, uma nação de sacerdotes. Quem já leu o Antigo Testamento com atenção, já passou pelo texto de Êxodo, quando Deus fala que Israel é o filho primogênito dele, uma nação sacerdotal. E o que era uma nação sacerdotal? Quem já leu o Antigo Testamento com atenção, já percebeu que Deus não escolhe as nações para serem dele. Ele escolhe uma nação para ser dele, uma nação que deve levar o nome dele para as outras nações, uma nação que recebe os 10 mandamentos, uma nação que recebe as revelações de Deus, uma nação que o próprio Deus formou. A única nação no mundo que Deus formou foi Israel, diga-se de passagem. Não há outra nação criada diretamente por Deus. Israel foi. Israel nasceu na Páscoa, quando Deus tirou Israel do Egito, e ele disse: Moisés, diga ao faraó que Israel é o meu filho primogênito, eu o adotei, de agora em diante Israel será a minha luz para as nações, será a minha nação de sacerdotes. O que é que Israel deveria fazer? Ensinar a lei de Deus para as nações, revelar o Deus de Israel para as nações. Israel deveria, meus amados irmãos, mostrar o caminho de Deus para as nações, deveria servir a Deus nas diversas maneiras que Deus deu a Israel. Hoje a Bíblia diz que esse povo sacerdotal foi ampliado. Não só Israel é a nação sacerdotal, mas diz a Bíblia que hoje a igreja de Cristo é também uma nação sacerdotal. O que é que isso quer dizer? Que somos reino e sacerdotes.
Primeiro, significa, meus amados irmãos, que temos acesso ao Rei. Quer dizer que nós temos acesso direto ao Rei dos Reis, que é Jesus. Também significa que podemos agora servir a Deus, porque fomos libertos dos nossos pecados e agora somos uma nação de sacerdotes. Significa que temos acesso a Deus, o Pai, por meio de Jesus. No Antigo Testamento, os sacerdotes mediavam a relação entre os israelitas e Deus. No Novo Testamento, Jesus é esse mediador e nós somos agora os sacerdotes. Portanto, temos agora acesso a Deus. E a outra verdade que está aqui claramente para mim e para você é que nós, meus amados irmãos, agora devemos ensinar a palavra de Deus ao mundo. Devemos revelar o Deus de Israel e de Cristo ao mundo. Devemos ser uma luz para o mundo. A igreja deve ser uma nação sacerdotal, ou seja, que serve a Deus, que tem acesso a Deus e que revela Deus ao mundo inteiro. Por isso que João diz aqui que os seres viventes dizem no versículo 10: e eles reinarão sobre a terra. Veja que os seres celestiais estão cantando e eles dizem que nós, o povo de Deus, nós reinaremos sobre a terra. Eles não reinarão sobre a terra. Olha que incrível isso. Os anjos têm muitos privilégios. Eles veem a Deus face a face, diz a Bíblia, cumprem as ordens de Deus, eles estão diante de Deus fazendo a segurança, digamos assim, do Senhor. Eles servem a Deus mais próximo do que nós. Estamos na terra, os anjos nos céus. Só que os anjos não têm o privilégio que você tem. 2. Os anjos não foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles não conhecem a graça, a misericórdia e a redenção em Jesus. E a segunda verdade que você tem, a segunda bênção que você tem, que nós temos, que os anjos não têm, é que um dia nós reinaremos com Cristo no reino dele sobre a face da terra. Quando Cristo voltar, ele estabelecerá o reino dele na terra. Nós crentes não fomos criados para vivermos no céu. Vamos passar um tempo no céu entre a morte e a vinda de Jesus, mas nosso destino final não é o céu. Nosso destino não é o céu. Nosso destino é a terra. Adão foi criado não das nuvens, mas do pó da terra. Você, homem, nós seres humanos, nós somos pó, porque viemos do pó, não do pó do céu, mas do pó da terra. E é por isso que quando nós morremos, nós voltamos ao pó. E é por isso que quando formos ressuscitados, levantaremos do pó. E é por isso que a Bíblia diz que reinaremos sobre a terra. A Bíblia, irmãos, mostra uma ligação muito próxima, muito íntima entre o ser humano e a terra. Tanto é que o nome Adão e o nome terra são os mesmos praticamente na língua original. Adão e terra, meus amados irmãos, humanidade, eles todos vêm de uma mesma raiz, de uma mesma palavra. Adão não caiu do céu pronto. Adão não nasceu de um ventre como você e eu. Adão foi formado do pó da terra. Ou seja, o ser humano veio da terra. Não tem como ele morar em outro lugar fora da terra. Nós passamos um tempo no céu, mas é desincorporados, sem corpo, desencorpados. Nós não temos corpo no céu. Os nossos irmãos que estão no céu agora, eles estão lá em espírito. O corpo deles está, meus amados irmãos, no cemitério, onde eles estão, em outro lugar também. A maioria está no cemitério. Os corpos dos crentes ainda estão na terra. Os corpos dos crentes ainda estão aqui embaixo. Mas um dia eles receberão de novo esses corpos, mas agora glorificados, agora preparados, adaptados para a eternidade. E eles não subirão para morar lá em cima. Eles serão ressuscitados para morar na terra de onde eles foram tomados, de uma terra restaurada. Por isso que a Bíblia fala que João viu um novo céu e nova terra. E ele não diz que o povo de Deus subiu, ele diz que Deus desceu e veio habitar com o povo dele aqui na terra. Aqui mais uma vez, essa verdade é muito clara e é uma das verdades dessa noite. Por causa da obra de Cristo, irmãos, nós um dia habitaremos no paraíso de Deus, sobre a face da terra, por todo sempre. As mazelas, as misérias, o pecado, as catástrofes, irmãos, isso tudo um dia vai passar. Essas misérias um dia vão acabar. O mundo como você e eu conhecemos hoje um dia dará lugar a um novo mundo. Não haverá mais a necessidade de planos funerários. A Bíblia diz que não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem luto, porque essas coisas já passaram. E Deus diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Haverá uma nova terra, haverá um novo céu para mim e para você. João diz que eles reinarão. Quem eles, pastor? Aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que foram comprados pelo sangue de Deus, pelo sangue de Cristo para Deus, aqueles que João diz no versículo 9, que os anjos estão dizendo: o Senhor comprou com teu sangue para Deus os que procedem, versículo
Versículo 10: os constituíste. Versículo 10 ainda: e eles reinarão. Está vendo? Esses eles são aqueles que ele constituiu, são aqueles por quem Cristo comprou e que procedem daqui da terra, de todas as nações do mundo. Esses eles do versículo 10 somos nós. O eles aqui é você que crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você que creu em Cristo como Senhor e Salvador, você está aqui incluso no eles. Eles reinarão sobre a terra com Cristo. Quando Cristo voltar, perceba que as duas vindas de Cristo estão aqui. Eles dizem que Cristo morreu e comprou pessoas com o sangue dele para Deus, e diz que eles reinarão sobre a terra. Os anjos estão contemplando aqui o plano geral de Cristo, com a sua primeira vinda, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e para a sua segunda vinda, quando ele virá para reinar, quando ele virá como Rei dos Reis. Por isso que ele foi chamado de Rei Davi, de raiz de Davi. Davi reinava, e quando Cristo voltar, ele reinará, e você reinará também. Nós reinaremos também. Nós estaremos no reino perfeito de Cristo, onde não haverá, segundo a Bíblia, meus amados irmãos, nenhuma das catástrofes que tem hoje, nenhuma das misérias que tem hoje, nenhuma das mazelas que tem hoje. Irmãos, olhem para o nosso mundo. Olhem para o nosso mundo. Ele está caindo aos pedaços, de mal a pior. É caótico. Pedofilia, corrupção, rebelião, violência, insensibilidade, irreverência, catástrofes naturais, desumanização, o uso da fé para fins políticos e outros mais, a religião corrompida, a política corrompida, os casais se desfazendo, as famílias atacadas, ideologias malignas se levantando e negando aquilo que Deus estabeleceu como verdade. O nosso mundo vai de mal a pior. Todos os dias pessoas são enterradas, todos os dias misérias acontecem. Programas como aqueles de notícias não param. Fulano morreu em São Paulo, jovem foi assassinado, jovem atravessou a rua e foi atropelado. Não param. Se você assistir um programa como, por exemplo, os programas Cidade Alerta, não sei mais se tem hoje em dia, há muito tempo que eu não assisto a televisão, há mais de 10 anos que eu não sei o que é uma programação televisiva, mas para quem assiste sabe aí o nome dos programas chamados sensacionalistas. A pessoa vai levar a facada, o repórter está em cima já com a câmera, né, para dar a notícia. A pessoa agonizando, morrendo, e aí tu morreu de quê? Tem inimizade com quem? Não é incomum nesses programas, o dia todo, só miséria, 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 miséria. Você liga lá, pai mata filho, meu Deus do céu. Aí vai para o outro, filho mata pai, meu Deus do céu. Vou para outro aqui, não vai ligando, o marido mata a ex-mulher, meu Deus do céu. É só miséria. O nosso mundo é um mundo caótico que vai de mal a pior. Pastor, isso será assim para sempre? Diz a Bíblia que não. A Bíblia diz aqui no versículo 10 que nós reinaremos com Cristo. Haverá um reino futuro de Cristo sobre a face da terra. Haverá uma outra humanidade, com uma outra história, com outro modo de viver, uma outra sociedade, com outro rei que não é corrupto, meus amados irmãos, que reinará sobre nós. E diz a Bíblia que esse rei é Jesus Cristo. Por isso que eles se prostram diante de Jesus e o adoram. No versículo 12, de novo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, glória, honra e poder. Versículo 13, novamente: ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Percebe que eles estão diante de Jesus o adorando. Eles estão diante de Jesus não simplesmente o reverenciando ou o venerando, eles estão adorando. Por que isso, meus amados irmãos? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ninguém fez o que ele fez, ninguém se assemelha a ele. Ninguém, meus amados irmãos, morreu por mim e por você da forma que ele morreu. Ninguém pagou o preço que ele pagou. Ninguém foi enviado por Deus o Pai a este mundo para ser o nosso Salvador. Jesus foi. E é por isso que os anjos o adoram. É por isso que você e eu temos que adorá-lo também. É por isso que você e eu temos que entregar nossa vida a ele aqui e agora, enquanto é tempo. Nós temos que segui-lo fielmente. É estranho, como diziam os antigos pastores, que há seres humanos que não adorem a Cristo, que não o sirvam, porque lá nos céus todos
outros seres celestiais, maiores do que nós, mais gloriosos do que nós, mais cheios de luz do que nós, eles estão adorando a Jesus lá do céu. Não tem um ser celestial que não adore a Jesus. Aqui na terra, poucos são os que adoram a Jesus. Isso é estranho. Você adora a Jesus? Amém. Você já tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já crê nele como Senhor? É estranho que você ainda não entregou sua vida a Jesus. É estranho que você ainda não segue a Jesus, que lá no céu os anjos não só o olham com atenção, como o adoram, prostrados. João diz que eles estão prostrados, enquanto muitos aqui na terra estão em rebeldia, em rebelião contra Jesus. Lá no céu não tem rebelião. Lá no céu já teve uma rebelião, mas foram expulsos de lá, porque Deus não quer rebelião contra Jesus. Deus quer adoração a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, celebrar a ceia do Senhor. Vamos juntos, todos, celebrarmos a ceia do departamento. O grupo de louvor, perdão, já está se colocando aqui. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, é claro. E vamos, meus amados irmãos, nesse momento celebrar a ceia. Vamos todos juntos, meus queridos e amados irmãos, celebrar um momento importante. Eu queria que você, batista, percebesse uma coisa. Apesar de nossa ceia ser memorial, ela não é vazia. O que eu quero dizer com isso? É só um suco de uva. É só um pão. Não é. Não. Se você acha que é só um pão e um suco de uva, você não entendeu o sacrifício de Jesus e não entendeu a ceia. Nós batistas, muitas vezes, em reação à transubstanciação, ou seja, a visão romana de ceia, nós temos uma reação muito forte, a ponto de dizer assim: tá, isso aí é só pão, é só vinho, pode tomar de qualquer jeito. Não é assim. Nós temos que tomar a ceia com espírito, irmãos, de reverência, de quebrantamento, de convicção de salvação e de comunhão. Se porventura você tem alguma contenda com alguém aqui essa noite, se porventura você está assim um pouco de banda com algum irmão, antes de celebrar a ceia do Senhor, você precisa pedir perdão. Você precisa procurar esse irmão e reparar isso. Pastor, eu estou um pouco assim, não é com raiva, mas estou com um incômodo de tal irmão. Então o procure agora, antes de tomar a ceia. Porque a ceia do Senhor não é uma brincadeira. Aqui não é uma bagunça que você e eu nos aproximamos como nós bem queremos, assim, de todo jeito. Bora tomar logo para ir embora para casa. Se você porventura está avexado para ir para casa, eu digo a você que você veio hoje sem nenhum entendimento do que é a ceia. Você não deveria ter pressa nenhuma de se afastar daqui agora. Nesse momento sua vida está dependendo disso aqui. Como é, pastor, esse negócio aí? Minha vida depende disso. Jesus disse assim, lá em João capítulo 6: quem comer da minha carne, disse ele, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo, esse será salvo. Aí os judeus ficaram escandalizados. Comer a carne dele? Como é que ele fala isso? Não entenderam. Jesus falava figuradamente. Ele disse: olha, só serão salvos aqueles que têm fé em mim e que participam dos símbolos da minha morte. Então tomar a ceia é algo muito importante. Você que não é batizado ainda e que não toma ceia, deveria se incomodar com isso. Deveria buscar o mais rápido, se preparar para ser batizado e participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é algo muito importante, é o alimento da fé, é aquilo que nos mantém de pé. Então nesse momento eu convido os meus diáconos, os diáconos da igreja, os diáconos de Cristo, os diáconos, meus amados irmãos, da Igreja Batista em Itaguaçu da Bahia, para que eles distribuam os elementos para os irmãos, para que nós possamos então celebrar a ceia do Senhor. Estão ouvindo aí? Enquanto nós cantamos, os diáconos irão distribuir os elementos da ceia, e aqueles que são crentes e batizados podem participar da ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.
Alguém porventura ficou sem os elementos da ceia? Não. Graças a Deus todos estão com os elementos em mãos. Nesse momento vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu vou ler como sempre o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto muito completo sobre esse assunto. 1 Coríntios 11 versículo 23 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, escrevendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: e isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então percebam que, segundo a Bíblia, há uma ordem para nós tomarmos a ceia. Não é de qualquer jeito, é na sequência. Primeiro nós comemos e depois bebemos. Porque o versículo 24 nos diz que Jesus primeiro pegou o pão, fez uma oração judaica muito conhecida na época dele, e depois disso ele partiu o pão e deu a todos aqueles que estavam com ele àquela vez. Então nesse momento, irmãos, com calma e pela fé, comamos todos o pão que nos relembra o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Comamos todos com calma e pela fé.
Amém. O versículo 25 nos diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, nesse momento, irmãos, também com calma e pela fé, bebamos todos daquele cálice, desse cálice que nos relembra o sangue de Jesus Cristo. Todos juntos, com calma e pela fé, bebamos. Nós comemos e bebemos. Aqui na igreja, eu nunca falei sobre isso detalhadamente, mas eu pretendo agora, nesse primeiro semestre de 2026, trazer para os irmãos um estudo sobre comer e beber. Na Bíblia os irmãos veem várias vezes que o povo de Deus se reúne para comer e beber. Aquilo ali não é festa não, comer coxinha, beber refrigerante, não é simplesmente assim, uma alegria como essa que nós temos hoje. Comer e beber na Bíblia vai muito além disso, e identifica as pessoas com a divindade que está ali. Por isso que Daniel não quis comer à mesa do rei, porque comer à mesa do rei era se identificar com as divindades babilônicas. Então comer e beber na Bíblia é algo muito profundo. E aqui, meus amados irmãos, nós comemos e bebemos. Comemos a carne de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Simbolicamente, é claro, nós participamos nesse momento daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é muito profundo. Nós acabamos de nos identificar com Jesus Cristo de tal forma que o que Ele fez na cruz há 2000 anos é válido para mim e para você hoje pela fé. Essa identificação é muito profunda. Por isso que a ceia do Senhor deve ser sempre vista por nós com reverência e santo temor. Devemos nos aproximar da ceia do Senhor sempre sabendo que aqui em cima da mesa não tem simplesmente um pão qualquer, um vinho qualquer. Aqui há os símbolos que nos identificam com Jesus. Você e eu não comemos, por exemplo, comidas de outras religiões. Por quê? Porque nós não nos identificamos com os deuses daquelas religiões. Porque nós só comemos o pão e bebemos o vinho? Porque nos identificamos com o Salvador que deixou o pão e o vinho. Ou seja, comer e beber identifica o povo de Deus, distingue o povo de Deus, marca o povo de Deus. É por isso que você e eu não estamos em qualquer mesa, nós estamos na mesa do Senhor. A Bíblia usa essa expressão para a ceia, mesa do Senhor. Nós estamos aqui em comunhão. É como se Jesus estivesse aqui conosco nesse momento, e assim como os apóstolos estavam ao redor da mesa, todos nós que estamos aqui hoje estamos ao redor dessa mesa aqui simbolicamente. Jesus está aqui entre nós, nos elementos da ceia, e Ele está distribuindo a nós os elementos por meio das mãos do pastor e dos diáconos que serviram os elementos aos amados irmãos. Então a ceia é muito profunda, é algo, meus amados irmãos, que carrega uma verdade espiritual que, se nós não tivermos cuidado, deixaremos passar batido. E é por isso que há muitos anêmicos na fé cristã, há muitos desanimados na fé cristã, há muitos cabisbaixos na fé cristã. Deixaram de pensar, deixaram de sentir, deixaram de se identificar com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, meus amados irmãos, e na sequência nós vamos cantar conforme a Bíblia nos diz que eles fizeram. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós louvamos ao Senhor, porque acabamos de participar da ceia. Ó Deus, quão rico é esse memorial. Que pena que muitos de nós estamos com a cabeça em outro lugar. Que pena que nossos pés querem logo sair daqui. Que pena, Pai, que estamos apressados para cometermos pecados e queremos sair logo daqui, porque aqui é um lugar de santidade. Nos perdoe, Pai, porque perdemos o prazer na santidade. Nos perdoe, ó Deus, porque esse momento aqui não causa em nós alegria nenhuma, prazer nenhum, empolgação nenhuma. Nos perdoe, ó Deus amado, que perdemos de vista a profundidade que é a mesa do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a recuperarmos a visão bíblica de ceia. Nos ajuda a entendermos, ó Deus, que nenhum cansaço, ó Deus, é maior do que estarmos diante da mesa do Senhor. Ó Deus amado, nós deveríamos recarregar nossas forças aqui. Ó Deus amado, nós deveríamos olhar para a ceia e entendermos que aqui está a verdadeira fonte de energias espirituais e também físicas. Deveríamos entender, ó Deus, que é aqui na ceia do Senhor que somos reanimados, que somos fortalecidos pelo Senhor, para que possamos continuar na caminhada cristã.
Nos ajude, ó Deus, a entendermos que a tua mesa não é enfadonha, que a tua mesa não é algo que nós devemos nos livrar dela rapidamente, mas que entendamos que a tua mesa é aquele lugar maravilhoso que devemos nos demorar prazerosamente, desfrutando da tua santa presença entre nós. Ó Jesus, perdoa o teu povo por desprezar tão grande memorial deixado pelo Senhor, que relembra o que o Senhor fez por nós. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos o povo da mesa, o povo da comunhão, o povo do pão, o povo do vinho, o povo do Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Amém. Esse cântico 101 do cantor cristão ressurgiu. Vamos cantar com palmas, né? Vamos cantar com palmas. Aleluia. A igreja vai cantar essa parte. Cristo já ressuscitou. Os irmãos podem se sentar, todos podem ficar à vontade, podem se sentar. Nesse momento eu quero agradecer de coração a todos aqueles que nos visitam. Que Deus os abençoe poderosamente. Diácono Rodrigo, teu pastor está avexado. Irmãos, a gente vai ficando velho, acaba ficando assim. Eu tenho sido esperado, né? É a idade, irmãos. Vai desculpando aí. Como diz minha mãe, vai desculpando aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu esqueci de receber os elementos. Então, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, agradeço de coração àqueles que nos visitam. Saibam que essa igreja está sempre de coração e portas abertas para todos vocês que nos procuram para congregarem, para louvarem a Deus, para ouvirem a palavra. Então nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Tanto é que nós temos aqui uma saudação para vocês. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu vou impetrar a bênção trinitária e na sequência vamos orar por Ana Rosa. Ela está aí, Ana Rosa está ali. Vamos orar por Ana Rosa, que completou 1 ano de vida. Então é um privilégio, uma netinha completando 1 ano de vida. Nós não podemos deixar passar em branco essa data tão importante e esse momento tão importante para a família dos irmãos Isidoro e Eliana, que é o primeiro ano de Ana Rosa. Então vamos receber a bênção apostólica, a bênção trinitária e na sequência vamos orar por Ana Rosa.
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, e todos digam amém. Louvado seja Deus. Ana Rosa pode